Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu gosto muito desse texto. Jesus está dialogando com seus discípulos. Ele anteriormente tinha perguntado sobre o que as pessoas estavam falando a respeito dele, se os discípulos tinham alguma informação, o que eles sabiam sobre a sua fama que corria toda aquela região. Os discípulos haviam falado: alguns pensam que você é Elias, outros Jeremias, alguns dos profetas. Pedro dá aquela brilhante resposta quando Jesus pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus pede a eles que não saiam espalhando que ele era Jesus Cristo. Ao decorrer da conversa, Jesus solta essa frase: se alguém quer segui-lo, ele diz: se alguém quer me seguir de verdade, deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e assim segui-lo. Eu acho importante essa ordem que Jesus coloca na sua frase. Ele não diz: se alguém quer me seguir, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. Primeiro ele diz: negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Tomar a cruz não parece ser algo tão incomum. Todos nós temos muitas dificuldades, muitos problemas que nós podemos chamar de cruzes. Naquela época, os criminosos, eles eram responsáveis por carregar as suas cruzes. Jesus teve que carregar a sua cruz, até que num determinado ponto, um homem que está acompanhando aquele evento é colocado sobre ele a sua cruz. Mas carregar a cruz era algo muito comum. E para nós não é diferente. Agora, o difícil não é carregar a cruz. O difícil é negar a si mesmo. Nós podemos seguir a Jesus carregando nossa cruz, mas sem negar a nós mesmos. A grande dificuldade do ser humano é negar a si mesmo. É matar o eu. É aquilo que o apóstolo Paulo disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque nós temos vontades, nós temos desejos, nós temos sonhos, nós somos impulsionados todos os dias a querer coisas, a conquistar coisas. Isso não é ruim, isso não é mal. O problema é quando essas coisas tomam o centro da nossa vida, quando essas coisas passam a reger a nossa existência e nós passamos a persegui-las como se fossem a coisa mais importante da nossa vida. É muito interessante como a gente vive a nossa vida sem pensar que ela tem um fim, sem pensar que ela é curta, que ela é breve e que um dia nós prestaremos conta dela. E o negar a si mesmo é algo tão difícil, tão complicado para o ser humano, que Jesus toca exatamente no cerne da questão daqueles que realmente desejam segui-lo. Porque quando a gente nega o nosso próprio eu, a nossa própria vontade, a gente está querendo dizer que algo maior acima de nós é que vai nos dirigir, acima de nós que vai nos guiar. Quando nós não matamos o nosso eu, quando nós não negamos a nós mesmos, nós estamos dizendo que a coisa mais importante a fazer é atender às nossas próprias vontades. O próprio Jesus, no Getsemane, pouco antes de sua morte, ele diz: que não seja feita a minha vontade. Ele diz ao Senhor: que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ele nos ensina que para agradar a Deus, para segui-lo de todo o coração, para segui-lo de verdade, a gente precisa crucificar o nosso eu. O ano de 2020 está apenas começando, nós estamos no 12º dia.
Certamente nós já colocamos metas, nós já planejamos coisas para esse ano, já estabelecemos alguns desafios para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional, para a nossa vida estudantil, acadêmica. Muitas coisas já sonhamos, já planejamos, já colocamos no papel, mas a gente jamais pode perder de vista se nós temos negado a nós mesmos e seguido aquilo que Deus quer para nós. Eu sei que é algo muito difícil. É algo extremamente complicado dizer não a si. Mas é isso que Jesus nos pede. Se nós desejamos segui-lo como Ele deseja, cumprindo a sua vontade, o seu querer e aquilo que Ele tem planejado, nós precisamos crucificar o nosso eu. Não sei você, mas esse é o meu desejo, essa tem sido a minha oração. Crucificar o meu eu, para poder segui-lo com legitimidade, para poder dizer de verdade: eu sou um seguidor de Jesus. É certo, as Escrituras falam, os Evangelhos narram que muitas pessoas seguiam a Jesus, mas não negavam a si mesmo. Quando elas eram contrariadas, elas o abandonavam. Lembra do episódio do jovem rico? Quando percebeu que precisava deixar algumas coisas, ele saiu e abandonou Jesus. O que você precisa negar para ser um legítimo seguidor de Jesus? Que coisa você precisa deixar para trás? Não precisa ser muito grande, basta que essa pequena coisa seja o grande empecilho para que Deus seja o primeiro lugar na sua vida. 2020, como eu acabei de dizer, está só começando. E é hora da gente alinhar e dizer para nós mesmos: quem me guiará neste ano de 2020 é o Espírito Santo de Deus. E é a vontade dele que eu desejo fazer. Eu tenho certeza que você, fazendo essa oração, desejando isso para a sua vida, você vai ter um ano especial na presença de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma ótima semana.